Olá a todos, estou aqui para contar a incrível história de Bill Letton, um bombeiro aposentado da costa central da Califórnia. Bill teve uma experiência de quase morte extraordinária em 1994, enquanto estava de serviço, e isso mudou profundamente sua perspectiva sobre a vida e a morte. Por muitos anos, Bill não pôde falar abertamente sobre o que aconteceu com ele. Naquela época, não havia muitos recursos ou pessoas a quem recorrer em busca de respostas, então ele guardou sua história para si por cerca de 15 ou 16 anos. Foi somente após se aposentar que as memórias voltaram com intensidade, levando-o a buscar compreensão. Essa jornada levou Bill a explorar conhecimentos antigos, a sabedoria dos xamãs e as percepções dos nativos americanos, que ofereceram uma visão diferente da história, religião e ciência que nos foram ensinadas ao longo dos últimos séculos. Mas vamos começar pelo início, com os eventos de 1994, e a experiência de quase morte que mudou a vida de Bill para sempre. Em 1994, Bill trabalhava como bombeiro na Estação 11, um veículo de paramédicos em Galita, perto de Santa Bárbara. Naquela época, uma grave epidemia de gripe assolava a região. Os prontos socorros estavam lotados de pacientes doentes, e os serviços de emergência, incluindo Bill e sua equipe, respondiam constantemente às chamadas. Eles faziam o melhor que podiam para ajudar em condições incrivelmente desafiadoras. Um dia, Bill e sua equipe foram chamados para ajudar uma mulher em uma emergência médica grave. Ela estava trancada em seu quarto, com todas as cortinas fechadas, sofrendo terrivelmente com a gripe. Sem hesitar, Bill entrou em ação. Ele subiu na cama dela para colocar uma máscara de oxigênio em seu rosto. Justamente quando ajustava a máscara, ela exalou, e Bill inalou no mesmo momento. Ele sentiu algo entrar em seu sistema, uma sensação que não pôde ignorar. Em poucos dias, Bill ficou extremamente doente, pior do que jamais estivera em sua vida. A doença era avassaladora e progrediu ao ponto de ele precisar de atendimento médico urgente. Lutando contra uma desidratação severa, Bill lembrou de sair da cama sentindo-se fraco e desorientado. Ele estava vomitando, perdendo fluidos rapidamente, e quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Seu rosto estava abatido, quase esquelético, e as olheiras sob seus olhos eram alarmantes. Ao verificar seu pulso, Bill notou que sua frequência cardíaca estava acelerada, em torno de 150 batimentos por minuto. Quando tentou sentir seu pulso radial no pulso, não conseguiu detectar nada, o que indicava que sua pressão arterial estava perigosamente baixa, provavelmente abaixo de 80. Percebendo a gravidade de sua condição, Bill sabia que não podia esperar mais. Ele pediu à sua sobrinha para ligar para o 911, e logo depois, o Corpo de Bombeiros do Condado de Santa Bárbara chegou. Eles iniciaram algumas linhas de soro para hidratá-lo, e o levaram às pressas para um hospital em Santa Maria, em condições de emergência, conhecidas como o Código 3. No hospital, Bill se viu em uma ala lotada de pessoas sofrendo de sintomas semelhantes de gripe. O médico responsável estava sobrecarregado, prescrevendo o mesmo tratamento para quase todos, algo para dor, semelhante à morfina, e algo para náusea. Após cerca de meia hora, com algumas bolsas de soro administradas, Bill sentiu uma leve melhora. Ele achou que talvez estivesse bem o suficiente para ir para casa e continuar o tratamento de lá. Ele estava pronto para sair, sentado na cama, quando uma enfermeira se aproximou dele. Ela informou a Bill que, por ordem do médico, todos estavam recebendo a mesma medicação, sem exceções. Sendo um paciente cooperativo, Bill concordou, embora não estivesse sentindo dor intensa ou náusea naquele momento. De acordo com a esposa de Bill, que estava ao seu lado, a enfermeira administrou a medicação. Uma morfina sintética chamada Nubain,
e um remédio anti-náusea, de uma só vez. Quase imediatamente os efeitos foram dramáticos. Os olhos de Bill rolaram para trás, como em um desenho animado, e ele desabou diretamente de volta na cama da qual estava tentando sair. Essa reação repentina assustou todos na sala, incluindo a equipe médica. Eles rapidamente entraram em ação, administrando Narcan, um medicamento usado por paramédicos para reverter overdoses de opioides. O Narcan funciona quase instantaneamente para neutralizar os efeitos dos opioides no sistema. Eles deram a Bill algumas doses, iniciaram linhas adicionais de soro e inclinaram a cama dele para uma posição com a cabeça para baixo para ajudar na circulação. Naquele ponto, Bill estava sem resposta. Sua pressão arterial estava criticamente baixa, registrando cerca de 40/0, e a equipe do hospital não conseguiu estabilizá-lo imediatamente. Eles o transferiram para a unidade de terapia intensiva, onde ele permaneceu durante a noite. Na manhã seguinte, a equipe médica disse à família de Bill que a única razão pela qual ele provavelmente sobreviveu a essa provação foi sua condição física excepcional. Como triatleta que competia em eventos Ironman, Bill tinha uma capacidade incrível de perfusão de oxigênio, o que impediu que seus órgãos parassem completamente, apesar da crise. O que aconteceu durante aquela noite, no entanto, foi muito além do reino físico. A morfina sintética havia causado uma dilatação dramática dos vasos sanguíneos de Bill, uma condição conhecida como vasodilatação. Isso significava que o fluido em seu sistema não era suficiente para manter a circulação ou perfusão adequada, levando a um estado quase fatal. Enquanto o corpo de Bill estava deitado na cama do hospital, inconsciente, algo extraordinário ocorreu. Em algum momento no meio da noite, por volta de 1:00 ou 1:30 da manhã, a consciência de Bill deixou seu corpo físico. Ele descreveu isso mais tarde como uma das sensações mais incríveis que já experimentou. Parecia que ele havia sido libertado de um armário quente e abafado para um vasto espaço aberto. De repente, Bill se viu cercado pelo que chamou de estrelas coloridas gigantes. Ele estava voando por essa paisagem cósmica, sentindo uma sensação avassaladora de liberdade e alegria. Essas estrelas, ou orbes, como alguns podem chamá-las, pareciam acolhê-lo com um amor e calor indescritíveis. Bill sentiu que não estava mais confinado à sua forma humana, mas havia se expandido em uma enorme nuvem de energia, um estado que era ao mesmo tempo exhilarante e libertador. A sensação era além das palavras, algo que ele comparou a um êxtase cósmico, como se alguém estivesse derramando mel quente sobre sua mente, fluindo por cada nervo de seu ser, fazendo-o sentir-se verdadeiramente vivo de uma maneira que nunca experimentou na Terra. Enquanto Bill se movia por esse espaço de outro mundo, ele foi atingido por uma realização profunda. Ele não conseguia entender como havia esquecido sua verdadeira natureza, sua verdadeira identidade. Como ele tinha sido tão convencido de que era apenas uma pessoa com relacionamentos, problemas e preocupações terrenas. Naquele momento, nada disso parecia real. Bill entendeu que a vida na Terra era uma ilusão, uma espécie de jogo ou truque que vem com a encarnação no mundo material. A revelação o abalou profundamente, mas também o encheu de paz e clareza. Ele continuou a deslizar por esse espaço, cercado por esses orbes coloridos e amorosos, sentindo uma sensação de aceitação, alegria e um profundo retorno ao lar, como se estivesse sendo bem-vindo de volta ao lugar onde realmente pertencia. De repente, a jornada de Bill tomou um novo rumo. Ele se viu aterrissando em um lugar que parecia sólido e real, diferente do espaço etéreo pelo qual estava voando. Esse novo ambiente tinha iluminação indireta, mesas e vários equipamentos. Havia seres presentes,
e bem na frente de Bill, estavam 3 figuras baixas e atarracadas vestidas, com túnicas escuras com capuzes. Ele podia ver partes de seus rostos, e eles estavam sorrindo amplamente, seus olhos brilhando com luminosidade. Esses seres pareciam encantados em vê-lo, fazendo uma enxurrada de perguntas enquanto riam entre si. Bill se sentiu um pouco confuso com o comportamento brincalhão deles, mas a aparência deles o lembrou de personagens de um filme que ele tinha visto anos atrás chamado Comunhão. No filme, o ator Christopher Walken interage com pequenos seres semelhantes a elfos em uma nave espacial, e essas figuras pareciam incrivelmente semelhantes, embora muito mais bem-humoradas e travessas. Eles bombardearam Bill com perguntas pessoais como: como foi? O que você pode nos contar? E o que você aprendeu? Um deles virou-se para os outros e disse com uma risada: ele não se lembra de nós, o que provocou mais risos. Bill admitiu para si mesmo que sentia uma vaga sensação de familiaridade, embora não conseguisse identificar exatamente. Então um outro ser apareceu, um que parecia estar no comando, embora não de uma maneira estrita ou autoritária. Essa figura era alta e esguia, quase como uma versão vaporosa e esbelta de um personagem de desenho animado, ou um cacto feito de névoa. Quando esse ser se movia, era como se Bill estivesse assistindo alguém debaixo d'água. Partes da figura se separavam e depois se juntavam ao resto. O ser alto tinha um sorriso largo e radiante, e os olhos mais brilhantes que Bill já tinha visto. Quando essa figura se aproximou dele, Bill sentiu uma reação emocional intensa. Seu peito se expandiu, sua garganta se apertou, e ele estava à beira de explodir em lágrimas, sobrecarregado pelo imenso amor que irradiava dessa entidade. Era um sentimento tão poderoso que quase o consumiu. A atmosfera naquele lugar não era formal ou organizada. Os 3 seres menores continuavam a rir e pular brincalhonamente, enquanto a figura alta e esguia dava risadas e sorria, exalando uma sensação de leveza. Em um momento, Bill declarou que não voltaria para sua vida terrena. Ele perguntou se eles iriam revisar sua vida esperando algum tipo de processo formal. O ser alto soltou uma risada profunda e ressonante, a mais profunda que Bill já tinha ouvido, e disse: claro, vamos fazer isso. Por onde você quer começar? Bill achou essa resposta surpreendente, pois não era o que ele havia antecipado. Ele compartilhou algumas histórias de sua vida. Nada muito importante, apenas pequenos arrependimentos. Uma memória era sobre um emprego de guarda florestal, em uma ilha que sua esposa queria que ele aceitasse. Isso teria significado passar um verão sozinho com ela na ilha, mas Bill escolheu outro emprego. Ele achou que teria sido bom ter aceitado aquela oportunidade, mas foi o único arrependimento que veio à mente. O ser alto ouviu e depois disse: ok, já chega. É hora de voltar. Bill ficou atordoado. Voltar? Ele não conseguia acreditar. Ele protestou, dizendo que de jeito nenhum voltaria para a Terra. Ele sentia que pertencia àquele lugar. Mas o ser alto foi firme, dizendo a Bill que ele tinha coisas a fazer e que precisava retornar. Os 3 seres menores pareceram ser realocados, desaparecendo para outra parte daquela misteriosa instalação, enquanto a figura alta se aproximou de Bill e reiterou: hora de voltar. Bill fez uma última tentativa de ficar, implorando que as únicas pessoas que sentiriam sua falta eram sua esposa e seus pais, e que eles superariam isso depois de algumas semanas. Eles eram fortes, argumentou, e perseverariam. O ser alto achou isso engraçado e riu novamente, mas sua decisão era final. Não, você vai voltar, disse ele. Assim, o ambiente ao redor de Bill começou a se desmaterializar.
desfazendo-se como se ele estivesse sintonizando um canal diferente. Bill refletiu mais tarde que acredita que nossa realidade percebida, junto com outras dimensões, opera em diferentes frequências ou canais, todos existindo simultaneamente ao nosso redor. Enquanto aquele lugar desaparecia, Bill sentiu uma sensação distinta de descida, uma queda na frequência, e o ser alto evaporou de sua vista. Ele se viu caindo na escuridão, aproximando-se de seu corpo físico. Antes de retornar completamente, Bill encontrou um lugar que o perturbou profundamente. Ele hesitou em admitir isso por anos, mas sentiu que era importante que outros soubessem. Esse lugar era próximo à nossa realidade física, mas era solitário e sombrio, um espaço onde ele não gostaria que ninguém permanecesse. Era um contraste gritante com o amor e a luz que ele havia experimentado momentos antes. Logo depois, Bill estava de volta ao seu corpo. Algumas horas depois, ele recuperou a consciência no hospital, conectado a vários equipamentos. Ele notou as leituras de sua pressão arterial no monitor começando a subir, inicialmente em torno de 44/0. Ele acordava brevemente, depois voltava a perder a consciência, verificando os números cada vez que eles melhoravam lentamente para os 60 e depois para os 70. Uma enfermeira eventualmente passou e viu que Bill estava acordado. Surpresa, ela disse que precisava informar o médico, pois não tinham certeza de qual seria o desfecho dele. Bill, ainda abalado por sua experiência, perguntou a ela por que estava de volta. Ele disse a ela que estivera em casa, com seus melhores amigos, irmãos que conhecia para sempre. Como ele havia retornado a essa realidade? Ele estava convencido de que havia comprado a fazenda, uma expressão que significa que ele achava que tinha morrido. A enfermeira respondeu com um sorriso gentil dizendo: "Querido, você estava em Skrull, mas desistiu, e agora está de volta conosco. Você vai ter que superar isso." Bill achou suas palavras marcantes, embora não pudesse evitar sentir uma profunda tristeza pelos próximos dias. Não era uma depressão clínica, mas uma sensação profunda de perda pelo lugar que ele havia deixado para trás. Ele podia sentir a memória daquele outro reino escapando, desvanecendo ao ponto de ele poder se convencer de que isso nem havia acontecido. Apesar disso, Bill sentiu-se compelido a compartilhar sua experiência com os outros. Ele disse a todos que conhecia que não havia nada a temer sobre a morte. Ele a descreveu como um completo mal-entendido, uma atualização absoluta, uma transformação que valia milhões em valor, acontecendo em um instante. Quando amigos ou colegas vinham até ele após perderem um filho ou um pai, lutando contra o luto, Bill oferecia conforto com sua história. Ele os assegurava que ninguém realmente morre, eles simplesmente deslizam para fora da forma física e retornam para casa. Bill enfatizou que mesmo após deixar seu corpo, ele ainda era ele mesmo em seu núcleo. Seu senso de humor, o diálogo interno em sua mente, tudo estava intacto. A transição foi perfeita. Ele ainda era Bill, apenas em um lugar diferente. Essa realização era difícil para muitos compreenderem, mas era sua verdade. Ele queria que as pessoas entendessem que nunca perdemos realmente ninguém, nem mesmo nossos animais de estimação. Todos estão ainda aqui, bem ao nosso lado, em uma frequência ou canal de existência diferente. No entanto, nem todos estavam receptivos à história de Bill. Após algumas semanas, um colega de trabalho o advertiu sutilmente que as pessoas estavam começando a falar sobre ele. Foi uma leve sugestão, para parar de compartilhar sua experiência. Bill achou isso frustrante. Aqui estava ele, carregando o que acreditava ser a notícia mais maravilhosa que qualquer pessoa poderia ouvir. Uma mensagem de esperança e tranquilidade sobre a vida após a morte.
e ainda assim era encorajado a mantê-la escondida. Relutantemente, Bill decidiu ficar em silêncio, engarrafando sua história por 15 anos. Pois só em 2010, após se aposentar, que ele se sentiu pronto para revisitar e compartilhar esse capítulo transformador de sua vida. A jornada de Bill não terminou com seu retorno ao corpo, marcou o início de uma busca mais profunda por compreensão, uma que continua a moldar como ele vê o mundo e nosso lugar na maior história cósmica.